Leitura do livro do profeta Isaías. Ei, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si todas as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu entrego
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo, sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, que Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e algum guarda dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote,
Saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Perguntam aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. Na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? E eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-no na cabeça de Jesus. Vestiram-no com manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam:
Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara com esponja, embebida de vinagre, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados
os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu do lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e removeram-no com as aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Igreja pode sentar-se. Caríssimo Diácono Gilberto, seminarista Vinícius, caríssimos irmãos e irmãs, nesta celebração da paixão, nós somos convidados a contemplar essa entrega de amor de um Deus que não mediu esforços para assumir a nossa natureza. E por um amor tão grande a cada um de nós, nos envia seu Filho. É bem verdade que pelas nossas próprias forças, diante das cruzes que nós somos convidados a carregar, ou às vezes nem tanto assim convidados, mas somos impelidos, impulsionados, obrigados a carregar, nem sempre é fácil dar a resposta que Jesus deu diante da cruz. No silêncio, no amor, na entrega, colocando a sua vida feito dom, a sua vida feito sacrifício, por amor. E é por isso que a segunda leitura da carta aos Hebreus nos faz exatamente esse convite: aproximemo-nos do trono da graça, para que diante desse trono a gente encontre graça e salvação também para nós. Aproximar-se da cruz de Cristo é perceber a causa de grande vitória, é perceber que o Cristo se entrega por cada um de nós, mas não só isso, Cristo caminha conosco, Cristo assume a nossa história. Jesus mergulhou na experiência mais profunda da nossa humanidade, assumiu sobre si as nossas dores, assumiu sobre si as nossas fraquezas, a nossa fragilidade, a nossa humanidade, e por isso Ele experimenta a nossa vida, por isso Ele experimenta a nossa história. Foi esmagado pelos nossos pecados, como diz a primeira leitura, esmagado pelo preço das nossas culpas, mas não hesitou em entregar a vida por cada um de nós. Jesus se faz solidário com cada um que sofre. Na carne de todo sofredor, de todo aquele que padece, está também a carne do Cristo, e de modo muito particular do Cristo crucificado. No rosto do irmão que sofre se encontra o rosto de Jesus, o Cristo do Calvário, o Cristo da cruz. Uma das coisas fundamentais da paixão de Jesus é exatamente a obediência. A obediência ao projeto do Pai, a obediência ao projeto do Pai que fez com que Jesus se entregasse até o fim. E aqui nós vemos um contraste entre a maldade do coração humano, mas também a liberdade de Jesus. Porque nós poderíamos pensar: Jesus Cristo foi assassinado, Jesus Cristo foi violentamente entregue à morte.
Isso é uma verdade. Mas muito mais do que isso está a liberdade de um Deus que por amor se entregou. A força do amor foi maior do que a força do mal, que poderia ter feito Jesus desistir, que poderia ter feito Jesus renunciar, mas a força do amor falou muito mais alto, e foi a força desse amor de salvação, que fez com que Jesus se entregasse por cada um de nós. Nessa liturgia nós estamos celebrando também, a igreja recorda o seu nascimento. A igreja recorda que, do mesmo modo que Eva nasceu do lado de Adão, a igreja nasce do lado aberto de Cristo. Olhar para a cruz de Cristo é recordar a igreja que nasceu, e não sozinha, não por acaso, mas a igreja que nasceu daquele sangue e água que jorraram, isto é, dos sacramentos. Os sacramentos que não são qualquer coisa, os sacramentos que não são diplominhas que a gente recebe a cada etapa de vida, mas os sacramentos que são fonte inesgotável de graça e de salvação. Por isso a igreja pega dos seus tesouros e entrega para cada um de nós. Cada sacramento que a gente recebe é a igreja pegando do seu tesouro sagrado e entregando aos nossos cuidados, para que levemos a bom termo tudo aquilo que Deus em seu Filho Jesus realizou por nós. Nenhuma força do mal foi capaz de fazer com que Jesus renunciasse à sua entrega. Nenhuma força do mal foi tão valente, tão grandiosa como a força do amor. Há ainda hoje uma paixão acontecendo sobretudo na cultura de morte, sobretudo nos nossos pensamentos, em que diante de tantos desastres, tantas situações no mundo, vamos pensando: isso é normal, a violência é normal, a morte é normal. Não é normal. E a paixão de Cristo, ela se atualiza ainda hoje nas pessoas que são violentamente mortas, que perdem violentamente o sentido da sua vida, o sentido da sua dignidade. Nessas pessoas está hoje acontecendo a paixão de Jesus. Tomando consciência da fragilidade da nossa humanidade, nós estamos sendo desafiados hoje a tomar uma posição de vida. Se nós queremos viver aos moldes de Jesus e olhando para o horizonte de Jesus, vendo também a nossa cruz, o nosso Calvário, mas também fazendo da nossa vida uma entrega de amor, uma entrega feita dom pleno, perene, eterno, ou se nós queremos viver aos moldes de muitos que pelo egoísmo, pela ganância, pela maldade, pela violência, continua ainda hoje crucificando os irmãos. E isso é bom a gente pensar enquanto membros da comunidade, porque às vezes a gente pensa que a crucifixão está acontecendo só lá fora, e muitas vezes está no meio de nós. Quando nós falamos mal uns dos outros, quando nós negamos a dignidade dos outros, quando nós levantamos falso testemunho contra as pessoas, quando nós somos perversos na nossa vida diante do outro, a crucificação também acontece no nosso meio. Quando nós fazemos corpo mole, braço curto, diante dos desafios da igreja, diante dos desafios da família, diante dos desafios da comunidade, a crucificação também está acontecendo ali. Por isso, é bom que a gente tome consciência da nossa fragilidade e tome também a decisão de que lado nós queremos estar. Que pela entrega de Jesus, saibamos mais uma vez que Jesus Cristo está esmagando os nossos pecados, que Jesus Cristo está pondo fim nos nossos limites, nas nossas fragilidades e nos concedendo a capacidade de uma vida nova, para que morrendo a criatura velha possa nascer a nova criatura diante de Deus. Iluminados pela luz que vem do Cristo, iluminados pela sua entrega, que nós possamos também vencer os nossos pecados,
e vencer tudo aquilo que em nós causa a morte. Jesus disse algumas palavras na cruz, e dentre as palavras que ele disse hoje eu destaco: tenho sede. Assim como o Senhor tinha sede, o Senhor continua tendo sede de nós. O Senhor continua tendo sede da nossa história, sede da nossa vida. E o que nós entregaremos a Ele? A nossa história. Embora tenha suas fragilidades, embora tenha os seus pecados, entregaremos aquilo que nós somos? Ou entregaremos o amargor do vinagre, o amargor de uma vida gasta em coisas superficiais e que nos leva à morte? Não a morte de cruz, que é a certeza de ressurreição, mas a morte eterna, que nos priva de viver a graça de Deus. Façamos agora a nossa oração universal pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que lhe a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre Papa, o Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da Igreja. Oremos pelo nosso bispo de Bahia, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel.
Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar a unidade da sua Igreja, todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus. Nosso Pai, o Senhor nosso Deus, falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus,
para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Neste momento nós faremos a adoração da cruz. Peço a gentileza, como a igreja está bastante repleta, que a gente seja breve neste rito. Não precisa esperar muito tempo. Faça a sua adoração e dê oportunidade também para que os outros possam adorar o madeiro sagrado. Ainda recordo a todos que durante este momento também estarão sendo realizadas as coletas. A coleta desta celebração não fica para nós, ela é destinada aos lugares santos. É a coleta, a oferta do Papa a esses lugares, sobretudo no tempo de guerra, em que as visitações, as peregrinações têm caído bastante. Peço a vocês, aqueles que puderem, sejam generosos, para que a gente também possa ajudar os nossos irmãos da Terra Santa, que também precisam da nossa colaboração. Não há necessidade também de fazer a genuflexão, podem formar 2 filas no corredor central e vir direto para fazer a sua adoração. Beije os lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor, que cobriram meu coração. Revestiram-me de realeza, beijo o teu santo sepulcro, testemunha da
Misericórdia
Fizemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensina. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador. Vós sois o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou De amor maior não há.
que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Acompanhando o cortejo de Jesus, do Cristo morto, nós contemplamos a Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Com essas palavras, Jesus selava todo o seu entendimento sobre a necessidade de perdoar até os inimigos. Na cruz, o Senhor confirmava para todos nós que é possível sim viver a maior exigência da fé cristã, o perdão incondicional a todos. Na cruz, ele selava o que tinha ensinado: não resistais ao mal. Se alguém te feriu a face direita, oferece-lhe também a outra. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Pecar contra até 7 vezes? Não te digo até 7 como era no princípio, agora e sempre. Amém.
contemplando a segunda palavra de Jesus na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Com essas palavras de perdão e amor, dirigidas àquele jovem crucificado ao seu lado, Jesus nos mostra de maneira inequívoca o oceano ilimitado de sua misericórdia. Bastou que ele confiasse no coração misericordioso do Senhor para ter-lhe abertas de imediato as portas do céu. Não é à toa que a Igreja ensina que o pior pecado é o da desesperança, o de não confiar no perdão de Deus, por achar que o próprio pecado possa ser maior do que a infinita misericórdia do Senhor. Uma grande tentação sempre será para todos nós não confiar na misericórdia de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: como a misericórdia e a bondade do coração de Jesus são pouco conhecidas. Jesus, eu confio em vós. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus, por que me abandonastes? Estas palavras, que também estão no Salmo 21, mostram todo o aniquilamento do Senhor. É aquilo que São Paulo exprimiu muito bem aos Filipenses. Aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Jesus sofreu todo o aniquilamento possível de se imaginar: moral, psicológico, afetivo, físico, espiritual. Enfim, como disse o profeta, foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Depois de tudo isto, ninguém tem mais o direito de duvidar do amor de Deus. Será uma grande blasfêmia alguém dizer que Deus não me ama, depois que Jesus sofreu tanto para assumir em si o pecado de todos os homens e de cada homem. Ele morreu por mim. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenho sede. Dizem os padres da Igreja que esta sede do Senhor, mais do que sede de água, é sede de almas a serem salvas, com o seu próprio sacrifício que se consumava naquela hora. E esta sede de Jesus continua hoje mais forte do que nunca. Muitos ainda, pelos quais ele derramou o seu sangue preciosíssimo, continuam vivendo uma vida de pecado, afastados do amor de Deus e da Igreja. Quantos e quantos batizados, talvez a maioria, nem sequer cumpre os deveres do cristão. Não reza, não comunga, não sabe o que é uma confissão há anos. Enfim, vive como se Deus não existisse. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Em minha vida faltará. A última palavra do Senhor na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, confiando plenamente no Pai, que Ele fizera também nosso Pai ao assumir a nossa humanidade. Jesus volta para aquele que tanto amava. É o seu destino, o coração do Pai, e é nosso destino também. Ao voltar para o Pai,
Jesus indica o nosso fim, a casa eterna do céu. Vós sois cidadãos do céu, grita o apóstolo. Por isso, como diz a liturgia, é preciso caminhar entre as coisas que passam, abraçando somente as que não passam. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém.
nos aproximando do final desta procissão do Senhor morto, conseguimos compreender até que ponto chegou o amor de Deus por nós. Ele abaixou-se até a mansão dos mortos, aceitou ser morto para atingir o ponto final, o limite último e inevitável de uma existência humana. Esse mergulho do Filho de Deus até o âmago da natureza humana acontece dentro de uma história dolorosa, em que a maldade do homem expressa tudo o que é capaz de realizar de mais doloroso e de mais injusto sobre a vida de um ser humano. Mas o mistério da maldade humana não é superior à generosidade do amor de Deus, que transforma a violência destrutiva em início de uma nova vida. Pelos, raivas e ódios, coloquemos bem no fundo do sepulcro de Jesus, rezando intimamente para que possamos ressuscitar com Ele, com uma nova mentalidade de fé, esperança, amor e coragem de viver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como